Olá, turminha animada do terceiro ano. Hoje, sexta-feira, 14 de maio, nós temos aula de História, Geografia. Pegue a sua apostila, quase no finalzinho dela, nós temos lá uma aula de História e Geografia. E hoje nós vamos falar sobre município, cidade, o que é um município, o que é uma cidade. Tem um texto explicando e eu gostaria que você desse pausa no vídeo e lesse o texto. E aí você dá play no vídeo, a professora vai ler e explicar. Bom, agora que você já leu, eu vou ler. O município. Você já deve ter ouvido com mais frequência a palavra cidade em vez de município. É comum o equívoco entre essas duas palavras, ou seja, as pessoas confundem, o significado de cidade e município. Abaixo iremos conhecer um pouco mais sobre cada uma. Município. O município é uma divisão legalmente realizada de um território. São as várias partes que compõem um estado. Podemos dizer que todo e qualquer lugar do Brasil, independente de seus domínios, está localizado dentro de uma área municipal que é administrada por uma prefeitura. Então, o que é isso? Eu estou mostrando aqui para vocês um mapa do Brasil. Tá vendo que o Brasil ali, ele está todo colorido? Cada uma dessas divisões do Brasil são os estados, tá? Então, o Brasil é um grande território dividido em territórios menores chamados estados. Dentro dos estados, tem outra divisão, que são os municípios. Eu coloquei aqui a imagem do estado de Mato Grosso. Ele está bem colorido. Por quê? Cada nova cor é um município. Então, o estado do Mato Grosso é dividido em municípios. Inclusive, o nosso município, Campo Novo do Parecis, está representado dentro desse mapa, dentro do mapa do estado do Mato Grosso. Primeiro divide-se o Brasil em estados e depois divide os estados em municípios. Então, continuando, o município, lá no terceiro parágrafo, acompanha lá. O município é composto pelo campo, que é a área rural, e pela cidade, que é a área urbana. Além disso, ele também pode conter outras cidades menores, além de seu distrito sede, que não possuem autonomia política suficiente para emancipar-se. Essas pequenas aglomerações geralmente recebem o nome de vilas, povoados, distrito e outros. Então, dentro do município, dentro de um mesmo município, podem existir várias pequenas cidades ou distritos. Eu vou dar um exemplo para vocês. O nosso município, Campo Novo do Parecis, ele tem aqui a área urbana, a cidade, e tem um distrito chamado Marechal Rondon, e também tem uma outra aglomeração, na verdade é uma fazenda, a Itamaraty Norte, que é, de certa forma, uma pequena cidade lá também. Tem as casas, tem comércio, tem escola, tem farmácias. Então, dentro do município, nós temos aqui a nossa área urbana, a cidade, e também tem outras pequenas cidades ou vilas dentro desse mesmo município. Então, aqui, o que vem a ser uma cidade? A cidade é a concentração da área urbana de um município. E não qualquer área urbanizada, mas sim aquela delimitada por um perímetro urbano que também é legalmente estabelecido e separa a cidade do campo. Então, legalmente quer dizer que é toda organizada na prefeitura, existem as leis, E tem os limites da cidade dentro do município, separando a cidade da área rural. No segundo parágrafo diz assim: existem cidades que ocupam praticamente toda a área municipal. Há também outras cidades que se unem fisicamente à sua área urbana com a de outro município vizinho, formando um espaço contínuo, o que é chamado de conurbação. Então, digamos que uma cidade cresce tanto, imagina que Campo Novo está bem longe de Tangará,
muito longe, está mais perto acho que de Sapezal. Imagina que Sapezal e Campo Novo cresçam muito, muito e fiquem praticamente unidas. Então, essa união entre duas cidades se chama, aí, entre dois municípios, conurbação. Então, continuando, por outro lado, há aqueles municípios que são quase totalmente formados por áreas rurais, tendo cidades muito pequenas comparadas ao seu território. Sabemos que existem municípios com um grande território, né, muita terra, mas a cidade, a área urbana é pequena. Por quê? A área rural é grande, onde tem as fazendas, criação dos animais, a agricultura, tá? Então, nós vimos aí o que é cidade e o que é município. E agora, nós temos aqui uma imagem, né, de uma cidade, né? Na cidade a gente encontra as casas muito próximas umas das outras, ruas, prédios, e você vai responder algumas perguntinhas com base no texto. Você vai ter a pergunta e aí você... o que é uma cidade, né? Então, a número 1 diz assim, com base no texto, o que é uma cidade? Lá no seu texto tem uma frase que diz exatamente isso. A cidade é... E aí você vai lá no texto e vai ver o que é uma cidade e vai colocar aqui a sua resposta, tá? Pausa o vídeo e escreva. A 2 diz assim, com base nas informações do texto, o que é um município? Então, essa resposta também está lá no texto. Você volta lá e veja lá, o município é... tararara, e vai colocar aqui a resposta do que é um município. Pausa e escreva. A número 3 diz assim, no texto há esta informação. Podemos dizer que todo e qualquer lugar do Brasil, independente de seus limites e domínios, é administrado por uma prefeitura. Estamos falando de, primeira alternativa, zona rural, segunda alternativa, cidade e terceira alternativa, município. O que é que tem uma prefeitura? É a zona rural, é uma cidade ou é um município? Lá no texto também tem essa informação. Se você tem dúvida, volta lá e leia. E a número 4 diz assim, qual nome dado quando uma cidade se une fisicamente ao seu município vizinho, formando um espaço contínuo? Tem 3 alternativas, tá? Estação, estado ou conurbação. Lá no texto tem também falando sobre isso. E a última atividade é ilustre à sua maneira, ou seja, do seu jeito, a cidade que você mora. Vai fazer um desenho da nossa cidade, vai fazer um desenho aí do nosso município, né? Pode representar aí o que você acha mais interessante aqui na nossa cidade, você pode representar através de um desenho. Essa a nossa atividade de História e Geografia de hoje. Tchau!